bem? Vamos continuar agora a parte de cinemática falando de aceleração. Lembra que lá no comecinho a gente disse que a cinemática se baseava pelo estudo do movimento, e esse estudo do movimento, basicamente a gente teria que conhecer duas coisas, né? Primeiro foi velocidade, a gente viu velocidade média, movimento uniforme, ou seja, aquele movimento que tem uma velocidade constante, mas é lógico que nem tudo se encaixa nisso, né? Se você pensar no mundo aí, ó, a velocidade dos objetos, o que menos ela tem é uma velocidade constante, né? Então, como que a gente imagina que seria uma situação desse tipo? Ó, então, pense num objeto que está se deslocando aqui numa trajetória. A trajetória não precisa ser retilínea. Aí você viu o objeto, um carrinho, ó. Numa hora ele estava aqui. Isso num certo instante. Por exemplo, no tempo igual a 0. Para que você disparou o cronômetro. O objeto estava ali. Um segundo depois, você viu que ele estava aqui, ó. Quando o tempo deu 1 segundo. E aí, 1 segundo depois, de novo, você olhou e o objeto estava aqui, ó. Então, quando eram 2 segundos, ele estava aqui na frente. Ou seja, isso indica o que, claramente? Que em 1 segundo, no começo, o objeto andou esse espaço aqui, ó. Em 1 segundo, né? Agora, no próximo segundo, ele andou esse outro espaço aqui, ó. Que são espaços diferentes. O que designava para você como o objeto se deslocava? Não era a velocidade? Então, de cara, a gente pode dizer que a velocidade aqui do objeto provavelmente não ficou constante, né? Então, se a velocidade não ficou constante, eu preciso ter algo que me diga como a velocidade variou. Então, como a velocidade varia, a rapidez com que a velocidade varia é a aceleração. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, o que a gente define? Qual é a aceleração média? Assim como a gente falou de velocidade. Qual é a velocidade média do objeto? Então, qual é a aceleração média? A aceleração média, ela indica para você como que foi a variação da velocidade. Ó, lembra? Delta indica a variação. Como foi a variação da velocidade com a variação do tempo? Então, isso é a aceleração média do objeto. Ela é média, gente. Por quê? Porque o ΔV, lembra? O que é delta qualquer coisa? É valor final menos valor inicial. Então, o ΔV, variação da velocidade, você calcula pela velocidade final menos a velocidade inicial. Então, se eu quisesse saber qual é a aceleração média desse objeto, eu teria que olhar apenas a velocidade dele num ponto e a velocidade no outro ponto. Não me interessa o que está acontecendo pelo meio do caminho, né? Então eu sei que na média foi aquilo, mas eu não sei falar o que aconteceu em cada instante, tá? Então, uma aceleração média associada a 2 pontos de observação da velocidade. Logicamente que se essa velocidade está ocorrendo, o objeto está andando, também existe a posição. Mas isso aí é analisado depois, posteriormente. Então esse é o conceito de aceleração média. No caso da gente fazer uma medida, gente, ó, de aceleração, né, aceleração média, veja que a gente vai ter no tratamento de unidade do que está sendo calculado, como que a gente vai escrever, né, uma aceleração. Ó, a aceleração média, ela é a razão entre a variação da velocidade pela variação do tempo. Então eu vou analisar a unidade daquilo.
Ó, quando a gente vai simbolizar a unidade, a gente põe um colchetezinho. Então, qual que é a unidade da aceleração? Eu tenho que olhar a unidade da variação da velocidade e dividir pela unidade do tempo. Aí, logicamente, eu posso ter várias combinações aqui, mas uma importante é aquela que a gente sempre fala do sistema internacional. Como que é no sistema internacional, que a gente abrevia por SI, como que é no SI as unidades de aceleração? Olha, unidade de aceleração. Qual que é a unidade de velocidade no sistema internacional? No sistema internacional, a velocidade ela é em metros por segundo. E eu tenho que dividir metros por segundo, que é velocidade, pelo tempo. O tempo no sistema internacional ele é em segundo. Então eu estou dividindo o segundo e segundo de novo. Segundo duas vezes. Lembra o que você faz quando você está dividindo uma fração? Você pega aquela de baixo, inverte e multiplica. Aqui se é segundo, é a mesma coisa que segundo sobre 1. Se você tem que inverter ela para multiplicar pela de cima, a de cima é metro por segundo. Se segundo é a mesma coisa que segundo sobre 1, divisão de fração, eu pego essa de baixo, inverto e multiplico. Ponho 1 sobre segundo. Então a unidade de aceleração é metro, segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Metro por segundo ao quadrado. Tá? Ou seja, como que a gente lê um resultado desse? Eu tenho uma aceleração, por exemplo, quando a gente deixa um objeto cair, a aceleração dele, quando ele está em queda, é a aceleração que a gente fala, aceleração da gravidade. A gravidade, a força da gravidade é que puxa o objeto para baixo. A aceleração da gravidade, você vai ver que a gente vai encontrar muito ela nos exercícios, é uma aceleração particular, a gente dá até o nome de G para ela, A aceleração da gravidade, ela é próxima a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Muito exercício vai falar que ela vale 10 para facilitar o seu cálculo, a sua escrita, tudo, né? Agora, o que representa isso? 9,8 metros por segundo ao quadrado. É uma aceleração? É. Então isso quer dizer, tem segundo duas vezes, isso quer dizer que a cada segundo, que é esse tempo que está embaixo, a cada intervalo de 1 segundo, a cada segundo a velocidade varia 9,8 metros por segundo. A cada segundo ela está variando 9,8 metros por segundo. Se a cada segundo varia 9,8 metros por segundo, então 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok? Tá? Não é algo complicado, é algo simples, né? Só que a gente tem que acostumar porque é algo novo. Ou seja, quando você olha o velocímetro de um carro, o que tem lá? Velocidade. É quilômetro por hora. Eu tenho um velocímetro lá na minha casa, na minha bicicleta, por exemplo, que é em metros por segundo. Beleza. Agora, acelerômetro, indicar uma aceleração, a gente normalmente não vê isso em aparelhos, né? Tá? Então não é uma linguagem esse de usar o quadrado, metro por segundo ao quadrado. Se fosse um carro, por exemplo, esse carro nosso, como que ele iria aparecer? A velocidade não é quilômetros por hora? O tempo é em hora? Então você teria um cálculo em quilômetros por hora ao quadrado. Quilômetros por hora ao quadrado. Tá? Fala, mas como é que eu converto então do sistema internacional para quilômetros por hora ao quadrado? Não é uma mudança que normalmente a gente veja em exercício. Não, quer dizer, não é uma coisa muito necessária. Se a gente precisar,
a gente converte, mas é mais fácil converter a velocidade lá do seu problema e converter o tempo lá do seu problema. Tá? Então não é muito problemático. Tá ok? Então esse é o conceito de aceleração média que a gente vai precisar para continuar entendendo, né, ou entender um pouco mais da parte de cinemática. Ok? É isso aí, um abraço, fique em casa, física em casa, vai lá na playlist, né, e fica lá membro do clube, ok? Um abraço.